Boa noite para você que está nos assistindo. Estamos começando mais um programa Centros aqui, TV Univates. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre o Serviço de Assistência Jurídica, SAJUR, que a Univates oferece, e vamos saber detalhes de como é que funciona esse serviço, logo após a abertura do programa. Começando então nosso programa Centros, nosso tema de hoje, o SAJUR, Serviço de Assistência Jurídica. O SAJUR, só para a gente entender, ele possibilita aos alunos dos cursos de Direito e de Psicologia, claro, sob orientação técnica, a realizarem estágio curricular, prestando atendimento gratuito à comunidade carente da comarca de Lajeado. Então, essa é a introdução aí do nosso tema. E para falar sobre o SAJUR, nós temos aqui conosco a professora Alice Johan Schmidt, que é coordenadora do SAJUR, e também as professoras Marta Piccinini, que é coordenadora do curso de Direito, e Gisele Dain, coordenadora do curso de Psicologia, que estão mais diretamente envolvidos nas suas atividades lá. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sempre esclareço que dou boa noite aos nossos telespectadores, porque o programa em geral vai à noite, mas para os entrevistados aqui é boa tarde, né? Impossível a gente não ver o sol lá fora. Vou começar pedindo para a professora Alice nos falar um pouquinho do SAJUR. Nessa sua função de coordenação, o que é o SAJUR? Bom, então, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Boa tarde ou boa noite para todos. O SAJUR, então, ele é o Serviço de Assistência Jurídica da instituição, que existe vinculado ao curso de Direito desde o ano de 2003. E o principal papel dele é atender às demandas da população carente da comarca de Lajeado, que abrange 8 municípios aqui da região. Então, há uma espécie de triagem dos clientes que podem ser atendidos pelo serviço. Quem realiza os atendimentos são os estagiários, que estão, então, vinculados ao curso de Direito. Eles estão no 9º, 10º semestre do curso, então já tiveram todo um aporte teórico para poder, então, estarem aptos a atenderem situações reais de pessoas que trazem as suas demandas. Então, é uma forma de essa população carente ela ter garantido um direito constitucional, que é o de acesso à justiça, o direito de ser acompanhado e atendido por um advogado para postular os seus direitos que estão sendo violados de alguma forma ou ameaçados de serem violados. Certo. Podemos dizer que, em algum grau, é um serviço que a universidade oferece de uma forma de complementar o seu processo de formação de alunos, mas também uma necessidade de parte da população, portanto, junta-se essas duas demandas. Tem esses dois objetivos, então. Da mesma forma que serve como uma forma de acessar a justiça para essa população, também serve de estágio para esses alunos se qualificarem enquanto profissionais, né, estarem mais aptos para encarar o mercado de trabalho. E não é uma exclusividade da Univates, essa é uma figura jurídica que é meio que usual aos cursos, né? É uma exigência do Ministério da Educação, que os cursos certo, isso de é direito obrigatório, então. Obrigatório, então tem que ter. Claro que cada universidade tem o seu modelo, já tive a oportunidade de conhecer outros lugares, então a forma de fazer o trabalho, as demandas que vão atender, é uma questão da universidade mesmo, mas a obrigatoriedade sim na sua existência. Perfeito. Só para a gente fechar o seu olhar ainda, depois eu escuto as professoras, e isso requer uma certa integração também com o poder público. Sim, sem dúvida. Para bem fazer o trabalho, para bem atender esses clientes, a gente está vinculado não só ao poder público, mas, enfim, a todo o poder judiciário. Isso. Então, tem uma ligação muito forte do SAJUR com o poder judiciário, mas também com situações que não chegam ao judiciário. Aí, já conversando um pouco também sobre a interdisciplinariedade que tem dentro do SAJUR, muitas demandas ali, elas não são jurídicas, mas requerem aí um encaminhamento para algum outro
o serviço da rede de saúde, de assistência, encaminhar para o serviço de referência de assistência social, para o CAPS, né, adulto, CAPS infantil, para vários serviços. Então, a gente está bem articulado, não só com o Poder Judiciário, Poder Público, mas também com a rede de assistência e saúde dos municípios. Perfeito. Professora Marta, por favor, nos conte um pouquinho. O curso de Direito, então, é obrigatório, estágio. O estágio é uma das etapas do processo e o SAJUR é um dos ambientes onde isso pode acontecer. É por aí? Sim, boa tarde também, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui divulgando o nosso serviço. O SAJUR, então, ele é o estágio obrigatório, né? Como a professora Alice mencionou, é a exigência do MEC. E os nossos alunos podem também, além do SAJUR, se experimentar em estágios não obrigatórios. Certo. Que também a universidade, o curso de Direito, através da Central de Carreiras, consegue, né? Onde, então, os órgãos públicos e privados procuram os estagiários. Então, um grande número dos nossos estagiários já faz um estágio não obrigatório. Mas, no SAJUR, ele vai ter uma autonomia diferente, porque ele vai estar à frente dos processos, né, judiciais que acontecem. Ele vai estar à frente da proposição das soluções, que ele vai levar, então, para a supervisão. Os alunos estão lá sendo supervisionados por professores, por técnicos, advogados, né, que, então, vão estar ali conduzindo, mas deixando eles tomarem essa iniciativa. Então, é uma experiência que os alunos têm, que é muito rica, porque, além de eles conseguirem colocar em prática toda essa bagagem teórica que eles veem, e antes do SAJUR eles fazem estágio que é simulado de laboratório, então eles ali treinam peticionamento nas áreas civil, trabalhista e penal, para estarem preparados para o SAJUR. Eles também têm essa vivência de ajudar o outro, de ser um agente transformador na sociedade, quando o SAJUR está ali para aquelas pessoas que não têm acesso e não têm condições de pagar as despesas de um processo, os honorários de um advogado particular. E aí a universidade vem também como uma parceira do poder público quando oferece a defensoria pública, mas a defensoria pública não tem condições de dar conta da demanda. E muitas vezes, e na maioria das vezes, né, está de um lado a defensoria pública e do outro o SAJUR. Então, é uma função muito bonita ao mesmo tempo, que ela também é técnica, onde o aluno vai experimentar na prática, mas também ele vai estar aprendendo a resolver problemas, a ouvir, a ter empatia, que é muito importante nos nossos dias de hoje, né? Tu poder ouvir o outro, ajudar a se colocar no lugar do outro e tentar, então, solucionar os problemas que chegam ali, né? Claro. Ok, vamos lá. O SAJUR, em que pese ser uma função jurídica, né, ele também tem essa atividade com o curso de psicologia. Como é que a psicologia entrou nesse contexto do SAJUR, professora? Então, boa tarde, boa noite, né? Obrigada pela oportunidade, Sandro. O curso os dois cursos se namoraram por muito tempo, né? Até a gente conseguir consolidar essa parceria, né? Creio que as demandas sociais hoje em dia, ou as demandas que a gente tem no contemporâneo, elas não conseguem mais ter uma resolutividade disciplinar, né? Ou seja, só de uma área. Então, as ações interdisciplinares, elas têm ocorrido cada vez com mais frequência. Então, em 2013, né, já são 6 anos, indo para o 7º ano aí, a gente conseguiu estabelecer, né, fazer um desenho aí possível nessa entrada da psicologia no SAJUR, que sim, ele é um serviço jurídico, né, ninguém vai para o SAJUR buscando um atendimento psicológico, não é isso, né, mas a gente vem para complementar as ações que ali acontecem. Então, claro, abre o leque da possibilidade também de entender que a psicologia não é só atendimento psicológico, né, para um determinado situação, por exemplo, né, que por muito se constituiu só para quem tem transtorno mental, né, ou para o popular louco. Não, a psicologia intervém em prevenção, em promoção e também em articulação de rede ou daquilo que a gente chama de intersetorialidade, né, e talvez o
SAJUR seja um exemplo da intersetorialidade, pensando que hoje a psicologia se enquadra muito dentro do campo da saúde e da assistência social, então compõe com o SAJUR aí algumas ações. Então, o que acontece? Nós temos uma profissional psicóloga, né, que é técnica, da mesma forma que, né, tem as advogadas que são as supervisoras, nós temos lá uma profissional técnica, psicóloga, que faz a supervisão de estagiários que estão em algum momento de estágio no curso. Então, o curso de psicologia tem um estágio que se chama estágio básico, que é no 7º e 8º semestres, então de 1 ano, e o estágio específico, que é no 9º e no 10º. Então, em torno de 4, 5 ou 6, dependendo da semestralidade, a gente vai ter de estagiários lá hoje, né, atuando. Como o SAJUR funciona terça, quarta e quinta, depois, né, a Alice até vai explicar um pouquinho, quando tem atendimento no SAJUR por parte dos estudantes, vai ter estudantes de psicologia à disposição, né, dos estudantes que lá atendem as questões jurídicas para situações que eles têm dúvida ou, né, de acolhimento daqui a pouco, que venham pessoas que daqui a pouco, ao contar a sua história, a sua demanda jurídica, se desestruturam, se emocionam ou precisam de um auxílio, ou às vezes que pode acontecer de vir o casal, né, e de ter um desentendimento ali. Então a psicologia entra enquanto uma parceira para pensar esse processo, inclusive de articulação de rede, que a gente chama, né? Então, que é um pouco do que a Alice trazia. Então, de conseguir ler que daqui a pouco aquilo não é uma demanda jurídica, mas que aquilo é uma demanda de saúde que não precisa necessariamente, ou aquele sujeito desconhece as formas de acesso, de um acesso a medicamento, de um acesso a um atendimento. Ou, né, na assistência social, quando já tem a violação dos direitos, né, mínimos ali, sei lá, uma violência doméstica, ou uma criança que foi violentada, um idoso, ou um deficiente, de poder acessar a assistência social e pensar que benefícios ali se tem, né? Além disso, a gente entra dentro de uma das atividades que o SAJUR também faz, vinculada ao fórum, né? As gurias podem dizer um pouco mais depois da área do direito, mas que é um projeto de extensão que a Univates tem junto ao fórum, que são nas audiências da Lei Maria da Penha, então da violência contra a mulher, onde a psicologia está junto, fazendo um acolhimento dessas mulheres antes da audiência, para explicar de como é que funciona, né? Junto com um estudante do direito, para explicar como é que vai ser aquele momento e convidando né, a vítima a participar de grupos que o SAJUR oferta, né, que acontecem, enfim, para estar fazendo, né, todo esse encaminhamento de fim de ciclo de violência, né, de acolhida ao sofrimento que é decorrente da situação vivenciada, né. Outra situação que a gente acaba entrando é, as famílias vêm para fazer os seus pedidos, trazem as crianças junto, né, e às vezes são situações difíceis, né, que envolvem o pai e a mãe, que envolvem guarda. Então, também tem um espaço de acolhimento das crianças para que elas não precisam escutar aquela história de novo, certo, que muitas vezes já estão acompanhando, enfim, nesse processo. Entendido. Fizemos esse panorama inicial para a gente entender como é que o direito e a psicologia namoram e, nesse caso, o casamento aconteceu e trabalham juntos, né? Acho que está bem colocado que a questão nunca é somente de uma ótica, né? De uma solução única. Fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Quem pode recorrer, acessar o SAJUR, quais são os principais temas, ou há limitação ou não há. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses detalhes no segundo bloco. Segundo bloco, o programa Centros de hoje, falando sobre o Serviço de Assistência Jurídica, o SAJUR, aqui da Univates. Conosco temos a professora Alice Joha Schmidt, que é coordenadora do SAJUR, e também as coordenadoras dos cursos de Direito e de Psicologia, a professora Marta Piscinini, que é coordenadora então do curso de Direito, e a professora Gisele Dain, coordenadora do curso de Psicologia, os dois cursos que atendem lá dentro do SAJUR. Professora Alice, quem pode acessar o SAJUR? Temos aqui que seria a comunidade carente, mas como é que se caracteriza isso? Como é que se dá esse encaminhamento ou agendamento? Como é que funciona? Sim.
Então, quem pode acessar, de fato, é a população carente, e a gente tem um critério de carência, que só vai ser feita a triagem desse cliente no primeiro atendimento dele. Então, a secretária, na hora de fazer o agendamento, ela não faz essa pré-triagem, também para não expor esse cliente de alguma forma no que diz respeito à renda dele. Então, no primeiro atendimento com os alunos, vai se aferir a renda familiar de até 3 salários mínimos e patrimônio de até R$150 mil. Então, esses são os critérios que a gente... Porque todos os nossos clientes, eles têm o benefício da assistência judiciária gratuita, então não pagam as custas processuais e honorários de advogado. O serviço do SAJUR é completamente gratuito, não tem nenhum custo para os nossos clientes, mas então tem que respeitar esses critérios. E complementando a sua pergunta de antes, os atendimentos são todos através de agendamento. O cliente pode ir pessoalmente lá no SAJUR, que é na Avenida Benjamin Constant 2718, perto da rodoviária aqui de Lajeado, e também por telefone, o 3714-7038. Pode ligar lá, falar com a secretária, vai agendar um horário de terça, quarta, quinta, manhã e tarde, quando tem os atendimentos. Terça, quarta e quinta, manhã e tarde. Exatamente. São as prioridades. São. Perfeito. Professora Marta, um pouquinho de como é que se dá a prática do aluno. A professora Gisele estava comentando lá que no curso de psicologia, nos últimos 2 anos, temos as disciplinas de estágio. Em que momento do curso se localiza esse estágio? Como é que o estágio ele é visto curricularmente no processo de formação do aluno? Bem, o estágio, o nosso curso ele tem 6 disciplinas de estágio. Então, tem o estágio extrajudicial, né? Tem estágio da prática penal, trabalhista, civil, e no 9º e 10º semestre ele faz, então, o SAJUR. Então, os 2 últimos... Todos são obrigados a passar pelo SAJUR. São obrigatórios. É obrigatório que passe pelo SAJUR. Então, o aluno está ali, a partir da metade do curso, se preparando para esse momento. Então, ele vai ter situações simuladas, casos simulados, onde ele vai trabalhar. E o novo currículo do nosso curso também já modificou um pouco esse formato, onde o aluno já no 2º semestre já tem atividades práticas. Nós já colocamos, então, a prática desde o início, para o aluno já estar mais habituado a isso. Então, a gente reformulou os cursos de direito tradicionais, eles são muito teóricos. E o nosso, então, tem esse diferencial que nós agora, no último ano, mudamos o projeto pedagógico e nós colocamos atividades práticas a partir do 2º semestre. Sendo que no primeiro semestre eles já fazem um júri simulado. Então, a gente simula situações para preparar o aluno para esse momento. Também, no decorrer do curso, o aluno tem, aí não de forma obrigatória, mas de forma voluntária, a possibilidade de participar de projetos de extensão. Um projeto de extensão, que a professora Gisele mencionou, é um projeto que nós temos numa parceria com o Poder Judiciário, onde está o SAJUR, o projeto de extensão, o curso de psicologia. Os alunos trabalham lá no fórum e eles não necessariamente precisam estar no final do curso. Então, ali já é um momento que eles podem se experimentar também numa situação real. E os outros projetos que nós temos, que também estão em contato com a comunidade, onde o SAJUR é o espaço de um deles, que é o ECOM, o Escritório do Consumidor, certo, que também está na sua 2ª edição, onde alunos do curso que também podem estar em semestres mais recentes, não precisa estar no final do curso, podem ter esse contato com a comunidade. Então, são várias ações no curso que vão preparar o aluno para esse momento mais final, né, onde ele está com quase todo o conhecimento teórico que ele precisa para encontrar soluções. Ele nunca vai estar completamente pronto, isso ninguém está, mas com uma base que possibilita ele, numa autonomia, buscar as soluções. Então, nós não precisamos dar todas as soluções, nós precisamos ensinar ele a encontrar né, as soluções dos problemas reais, que no direito é muito dinâmico, né, porque conforme a sociedade muda, os comportamentos mudam, o direito tem que se adaptar a esses comportamentos e encontrar soluções para os conflitos que nascem desses novos comportamentos também. E mesmo assim, ele tem
tem um acompanhamento de profissionais que supervisionam, né? Sempre com acompanhamento. Os profissionais são quem assinam as petições dos processos, são os advogados e os professores que estão nas procurações, né? Então, as audiências são feitas, os alunos podem acompanhar as audiências? Podem, mas eles vão acompanhar para ver como funciona. Mas quem faz a audiência são os professores e os advogados que estão lá. Perfeito, ótimo. Como é que se dá isso lá na psicologia, professora? A psico tem um pouco diferente o sistema dos estágios, né? Então, a gente oferta no 7º semestre, abre as vagas, né, para os campos de estágio. Então, por exemplo, se tivermos 30 alunos aptos a fazer estágio, nós abrimos 30 locais, né? Então, não são os 30 que vão fazer SAJUR. A gente abre, né, os campos possíveis. Então, um dos campos possíveis é o SAJUR dentro, né, de uma perspectiva daquele que se identifica daqui a pouco mais com a psicologia jurídica, né, que é um diferencial do curso, que hoje a gente tem essa disciplina como curricular, ela está integrada no currículo, muitos currículos das outras universidades têm ela como eletiva, né? Então a gente tem ela curricularizada, e ela também é uma disciplina que é eletiva para o direito, então em alguns momentos, né, já na graduação a discussão teórica acontece nessa parceria direito e psicologia, e ele vai fazer essa prática voltada lá para o campo, né? Então, o que nós poderíamos caracterizar como ambiente da psicologia jurídica, assim, do seu tema mais central? Ela vai trabalhar tanto com, por exemplo, como perito para o judiciário, então se precisar fazer uma avaliação psicossocial, né, de algum sujeito, de alguma família, ela vai poder trabalhar dentro, né, do sistema prisional, com daqui a pouco avaliação de comportamento, enfim, para progressão, né, de pena e redução e toda essa questão da avaliação psicológica. Mas no caso aqui do SAJUR, e às vezes dentro de, né, de outras instâncias do judiciário, trabalha muito nessa parceria de avaliações, assim, né, de pareceres e avaliações de situação. O nosso trabalho com o SAJUR, ele é um trabalho diferenciado, né? Ele não é um trabalho, talvez, que a gente vai encontrar em outros aparelhos do judiciário, né? Por quê? Porque ali ele é um apoio para a equipe, ele é um apoio, né, para os estudantes, quase advogados, né, para as advogadas que lá trabalham, num sentido de pensar as demandas que ingressam, né, um pouco disso que a professora Marta disse, assim, a sociedade muda, né, os nossos comportamentos mudam, então também, e a lei talvez nem sempre acompanha tudo isso, né, nessa mesma velocidade, mas de avaliar, então, do que é possível ali de uma judicialização ou não, né, e eu acho que até pelo esse próprio movimento que o direito tem feito, e daí aqui entra a interdisciplinaridade, né, eu poder estar falando disso é porque também tem uma conversa aí, que é a da judicialização da vida, que é uma discussão que dentro da psicologia se faz, né? Assim, então, por que nós estamos num contemporâneo tendo que judicializar tanto a vida, né? É estranho dizer a vida, né? E aí entra medicamento, enfim, tudo é motivo de, né? Vou abrir um processo, né? E o quanto se está numa contramão disso, tanto que vem as mediações, que é uma outra possibilidade, né? Mediação de conflito tem sido uma área, né? A questão da avaliação de alienação parental, né? Então, de entender se daqui a pouco os processos de separação de um casal não estão colocando a criança ali no meio, né? O adolescente num jogo de interesses de vai e volta, e isso não é possível, então também vai ter consequências disso, né? Então, várias avaliações que vão de um entendimento psicossocial, né? Então, é tanto psicológico quanto dessa relação com o social. Perfeito. Deixa eu fazer a provocação inversa, já que a professora comentou da judicialização ou da judicialização na psicologia, como é que se dá a psicologização dentro do direito? O aluno do direito, como é que ele percebe, não só pela letra, não só pela teoria, pela técnica, mas esse processo do contato com o cliente ali, com o demandante por alguma coisa. Acho que é um desafio interessante para ele, pelo lado não técnico, mas da vivência, né?
Como é que se dá isso, o retorno deles? Eu acho que o aluno do direito ele está mais diretamente ligado ali ao cliente que traz essa demanda, e como a professora Gisele falou, a gente oferece essa disciplina como eletiva, não todos os semestres, mas de quando em quando a gente oferece ela também, mas o aluno ele consegue às vezes perceber e na maioria das vezes a solução que o direito vai dar para aquele problema não vai resolver esse problema total. Porque, como no SAJUR, e acho que depois a gente vai falar também um pouquinho, o maior número de casos são relacionados ao direito de família. Perfeito. E quando a gente fala de direito de família, a gente inevitavelmente o emocional está envolvido, né? Então a psicologia vem nesse sentido, porque muitas vezes a gente percebe que mesmo fazendo um divórcio, mesmo fixando alimentos, aquele problema não vai se resolver, ele não vai terminar, e aí precisa que se leve além, então, para a área da psicologia, para que as pessoas consigam efetivamente solucionar, se conscientizar que aquele casamento acabou, que a vida continua, que os filhos continuam filhos, que não existe ex-filho, só existe ex-mulher e ex-marido, e que eles continuam precisando da mesma atenção, e que há necessidade de transpor esses problemas do casal para que a família continue pai, filho, mãe, filho, né? E fico pensando, por exemplo, os casos de violência, né? Pensando Maria da Penha, né? Que também é um desafio que a gente tem, que é romper com os ciclos de violência, né? Então não é só... Não só identificar. E hoje, infelizmente, a gente tem se desafiado nisso, nós temos feito o atendimento à vítima, né? Somente assim, né? Então estamos namorando também, esse é um projeto de um atendimento ao agressor, né? E nos dando conta que a violência ela não é uma construção individual, ela é uma construção da sociedade. Como é que eu rompo isso dentro daqui a pouco de uma cultura que esse sujeito e muitas experiências nos mostram, enfim, teoricamente e tecnicamente falando, de que esse sujeito que violenta é o modelo, né, de relação que ele também foi construindo e constituindo e que ele pode passar para os filhos, né, para toda a família. E ele precisa ser rompido. Então tem uma relação aí também de a gente às vezes pune, mas não é só, né, a prisão ou a multa, ou seja lá o que for da sentença ali colocada, mas de como é que eu mudo isso nesse sujeito para que isso não continue, maior, né? Que é um desafio maior. Perfeito. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco vamos ver um pouquinho, as professoras já começaram a trazer aqui a questão do direito de família, mas quais são as principais áreas, quais são os principais temas, as principais demandas que acontecem hoje dentro do SAJUR. Já voltamos. Serviço de Assistência Jurídica, o SAJUR, então é o nosso tema do programa de hoje. Vamos lá, professora Alice, nos conte um pouquinho para a gente entender assim, quais são as principais demandas, as principais áreas, o que é que, dada esse perfil de então até 3 salários mínimos e um patrimônio de até R$150 mil, identificado isso e viabilizado a questão do atendimento, quais são as principais demandas que esse perfil de público apresenta lá no SAJUR? Sim. As principais demandas, como foi falado antes, são atinentes ao direito de família. E aí dentro disso temos divórcios, sejam eles consensuais, sejam litigiosos, sejam judiciais ou extrajudiciais. Então a gente também faz algumas situações dentro do tabelionato, não necessariamente tudo judicializado, né? Então quando é possível a gente também faz via tabelionato, dissolução de união estável, ação de guarda de menor, ação de alimentos, e aí fora do direito de família, uma demanda também que merece destaque são as ações de medicamentos. Então pessoas que precisam tomar alguma medicação e vão até a farmácia do estado, ao fim do município, e não tem no estoque, não tem disponível aquela medicação, ou o medicamento de que elas precisam não está disponível na rede pública, então elas precisam judicializar essa demanda. Então a gente faz essas ações de medicamentos. E também
Partindo para a questão criminal, que a gente também não faz muita coisa, mas as audiências da Maria da Penha, a gente faz grande parte das ações no município, atendendo exclusivamente as mulheres em situação de violência, as vítimas, então, nessa situação de violência. Então, as principais demandas, assim, numa linha geral, são essas. Só para a gente também não perder o fio da meada, o SAJUR tem o foco jurídico, mas complementa com a questão psicológica. Como é que se dá isso, essa identificação de que, quando é que a psicologia, quem faz esse encaminhamento dentro desse atendimento? Sempre no início de semestre eu faço uma aula, então, com todos os alunos do SAJUR e oriento no sentido de que sempre que eles sentirem a necessidade, seja pelo relato da parte, seja pelo comportamento dela, alguma coisa assim, eles vão solicitar o auxílio dos estagiários ou da profissional psicóloga que está lá no SAJUR sempre que tem atendimento. Então, o que normalmente ocorre é o aluno começar esse atendimento, ele e o colega dele, porque os atendimentos são feitos em duplas. Então, eles começam o atendimento e aí, através do relato desse cliente ou de alguma situação que ele nos traz, eles pedem, então, o auxílio da psicologia, que entra com outro olhar, com uma outra forma de abordagem e a gente percebe que muitas situações que poderiam ser judicializadas deixam de ser porque tem uma outra visão sobre aquilo, uma sugestão de como resolver isso de outra forma, ou chamar esse parente, enfim, essa fonte aí do problema para uma conversa informal, e muita coisa é resolvida ali dentro sem precisar judicializar. Então, a gente tem também um viés muito focado nessa desjudicialização, na resolução consensual de demandas, através do diálogo com o direito e também contando com a psicologia. Perfeito. Professora Gisele, dentro dessas principais demandas que foram apresentadas, há algum tipo de preparação dos alunos ou um tipo de repetição que o curso acaba analisando e tentando compreender e melhorar a postura dos alunos? Como é que se dá esse retorno para esses temas que estão cada vez mais recorrentes para dentro da formação do aluno? Tem questões aí que são técnicas, né, que são trabalhadas em disciplinas técnicas, então, por exemplo, técnica de entrevista ou mesmo essa escuta clínica para determinadas situações, e tem outros que são campos de conhecimento que acabam sendo discutidos enquanto campo de conhecimento, né, que nos movimentam a pensar, né. Então, tem toda a área da psicologia social e das políticas públicas que vai compreender, então, esse acesso à saúde, esse acesso aos direitos e quais são, e quando violados o que fazer, né? Então, hoje a gente trabalha muito pelo viés das políticas públicas e pensando que né, todos nós somos usuários, né, do sistema de saúde, mas em especial eu diria que a população que o SAJUR se detém a trabalhar, ela é uma população que acessa mais a saúde pública, né, a questão da gratuidade, né, que o SUS prevê, enfim, e esse acesso todo. E nesse sentido, então, por exemplo, a discussão sobre violência, sobre a constituição da violência ou sobre esses funcionamentos do sujeito nesse jogo com os filhos, né, que nós estávamos dizendo da alienação parental, enfim, essa questão da relação família, indivíduo, sociedade, ela é discutida técnica e teoricamente, né? Então, disciplinas mais específicas e outras que dão campo de discutir. Por exemplo, violência, eu preciso discutir gênero, né? Eu não tenho como não discutir gênero quando eu discuto violência doméstica. Ou eu não posso deixar de discutir também, antes eu falava a questão da transgeracionalidade, né? O quanto, às vezes, temos regiões que vão se constituindo em cima de atos que hoje no contemporâneo a gente nomeia de violência e tem feito, né? Então, alguns dados, inclusive, por exemplo, aqui da Delegacia da Mulher, né? A discussão que sempre faz, está tendo mais casos ou estão sendo mais notificados, né? Alguns vão dizer, bom, a violência sempre existiu, mas ela estava, né, camuflada, ou não nomeávamos isso de violência, né? Então, toda a questão de educação de filhos, né?
com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem né, toda a campanha da palmada nunca mais, ou do não bater. Teve uma geração que construiu a sua educação pautada em cima de atos que hoje, né, aquilo que nós conversamos, a sociedade Sim. vai se modificando. Então, é essa mudança que na formação vai se olhando com a ajuda de, às vezes, inclusive, de uma formação voltada para a antropologia, para a filosofia, para o próprio direito. Né? Quando eu estudo o Sistema Único de Saúde, eu estou estudando uma lei, né? Eu estou estudando a Lei 80, 81, 42, que vão de 1990, que embasam o Sistema Único de Saúde. Então, eu estou me amparando. O ECA é uma lei, né? O Estatuto do Idoso é uma lei. Então, essa conversa ela vai estar transversal na formação, e eu olho para isso para pensar em intervenção em termos de psicologia nesse sentido. Perfeito. Né? Professora Marta, mesma coisa em relação ao direito. Quando se diz que a questão das questões de família são mais pertinentes, ou que questões de direitos básicos em relação ao Estado, como é que se dá a formação do aluno dentro dessas áreas específicas no curso? No curso existem disciplinas ou componentes curriculares específicos. Nós temos lá o direito de família, direito das sucessões, que também é uma continuidade, mas o constitucional, que vai tratar dos direitos básicos do cidadão, né? Então, ele tem essa preparação teórica desse direito material, né, que está garantido na Constituição, na legislação, e ele vai ter, então, esses componentes curriculares para estudar, para se preparar, para chegar lá ao momento e saber que aonde ele vai buscar a fundamentação da demanda que chegou até ele. Né? Certo. Um pouco diferente da psicologia, o direito ele demora um pouco mais para adaptar, ou ele não evolui tão rápido, ainda fica um tanto quanto mais preso a questões legais, formais. Né? Ele fica preso às questões legais e à legislação, por exemplo, o Código Civil, que é o código que trata do direito de família. Ele está atrasado em muitas coisas, mas a nossa Constituição tem os seus princípios que permitem que as decisões sejam de acordo com o andar da sociedade, né, com a evolução da sociedade. Então, nós temos uma Constituição com princípios bem amplos que nos dão garantia de dignidade, o direito à vida, à saúde, igualdade, que são balizadores, e que, para isso, a fundamentação está ali. Não precisa necessariamente estar lá no artigo X, né, que trata lá, por exemplo, diferente o casamento da união estável. O Código Civil trata, mas a Constituição permite que se trate eles igual quando se está reconhecendo direitos de filhos decorrentes de união estável, de alimentos decorrentes. Então, essa nossa legislação permite isso, quando a gente pode embasar as decisões nos princípios constitucionais. Claro. Professora Alice, agora pegando a fala da professora Marta, estou lembrando aqui, se o casal aparece lá e há essa discussão e eventualmente, sei lá, alguma situação aconteça, como é que se dá a representação das duas partes? Acaba havendo uma indicação de algum aluno, ou a formalização de um representante de cada uma das partes, ou a solução é única para os dois? Bom, se o casal, então, nos procura para fazer um divórcio, supostamente, consensual, né, amigável, então, ambos serão nossos clientes. Então, não tem problema, vai ter advogado para os dois, enfim. Se o divórcio for litigioso, aí a gente não pode, né, advogar pelos dois. Aí, normalmente, o primeiro que nos procurou vai ser o nosso cliente. E aí, a outra parte, a gente recomenda que vá à Defensoria Pública, pelo critério da renda. Lembrando que é extremamente vedado, isso eu falo bastante na aula inaugural do SAJUR, indicação de qualquer espécie de escritório de advocacia que o faça. Então, a gente não pode indicar ninguém afora, então a nossa indicação é que esse cliente ou procure a Defensoria Pública ou ele procure a OAB. E a Defensoria Pública tem alguns temas, algumas áreas, ou ela está estruturada, já está em condições de fazer um bom atendimento já mais geral, mais amplo? Sim, a meu ver, a Defensoria hoje está aqui em Lajeado, está bem estruturada, faz um trabalho excepcional,
conta aí com vários defensores públicos que atuam em diversas áreas. Até o âmbito de atuação da Defensoria Pública, ele é até um pouco maior do que o do SAJUR, justamente porque eles têm um pouco mais de estrutura para realizar, inclusive aporte estatal para isso, né? Então a gente se estrutura de uma forma um pouco diferente, mas justamente pelo critério de pessoas atendidas, muitas vezes seriam a mesma população, né, que acessaria um ou outro serviço. Entendido. Ok, fechamos o terceiro bloco. Quarto bloco, vamos falar um pouquinho sobre alguns números. Quais são os municípios, número de atendimentos, número de alunos que a gente tem lá, para a gente dar uma mensurada também quantitativa nessa estrutura toda que estamos falando aqui. Já voltamos. Quarto bloco, nosso programa Centros de hoje, falando sobre serviços de assistência jurídica, o SAJUR. Vamos conhecer um pouquinho do volume, da quantificação desse serviço, né? Professora Alice, temos aí alguns acompanhamentos numéricos, né, do que é que aconteceu ao longo dos últimos anos, 2018 principalmente, né? Sim. Todo final de ano a gente faz um relatório dos atendimentos, do número de audiências, de clientes que foram atendidos. Então, a gente tem tudo isso num grande relatório que, enfim, é disponibilizado, é compartilhado com a universidade. E isso a cada ano nos surpreende mais, porque a todo ano a gente atende mais do que havia atendido no ano anterior. E aí, exemplificando, no ano de 2018 temos contabilizados 4.081 atendimentos e no ano de 2017 era 3.500 por aí. Então, todo ano a gente tem um crescimento nesse número de atendimentos. Isso tem um lado positivo, que é o serviço sendo reconhecido, sendo utilizado, mas também o lado ruim que tem demanda para isso, né? Não é ruim, né? Na verdade, isso requer mais organização por parte da equipe que está ali. Então, a gente distribui uniformemente essa demanda que chega é, sem sombra de dúvida, um campo de muito aprendizado, não só da prática, assim, de como eu vou fazer, mas de funcionamento de um escritório de advocacia. Como que eu vou organizar, por exemplo, essa agenda de audiências, que tem 30 audiências numa tarde? Como é que eu vou fazer isso na prática? Então, o aluno também tem essa vivência de organização. A dinâmica mais administrativa do processo. Do serviço. Perfeito. E quais são os municípios, para que a gente possa também deixar bem claro aí, comarca, então, de Lajeado, que abrange os municípios, então, Lajeado, Sério, Forquetinha, Marques de Souza, Canudos do Vale, Cruzeiro do Sul, Progresso e Santa Clara do Sul. Quer dizer, desses 8 municípios, dentro desses critérios que nós comentamos anteriormente, todos estão habilitados a lá estarem. É inevitável a gente fazer uma pequena avaliação aí. Professora Marta, por favor, seu olhar sobre o quanto o SAJUR impacta efetivamente no processo de formação ou especificamente no curso de Direito aqui da Univates, sua experiência em outros cursos ou em outras regiões. Estamos bem? Estamos melhor, temos mais problemas, temos menos problemas, o nosso aluno está recebendo uma estrutura melhor. Região e curso, qual é o seu olhar? Olha, pensando na nossa universidade comunitária, né, eu acho que o SAJUR faz um serviço fantástico na comunidade da comarca de Lajeado e o nosso SAJUR tem uma estrutura diferenciada. A gente conheceu outras universidades, nós fizemos encontros de núcleos de prática jurídica que englobam os escritórios modelo, que é mais ou menos isso que a gente chama, é um escritório modelo, e sem sombra de dúvida o nosso SAJUR tem uma estrutura diferenciada em termos de ter uma secretaria estruturada, de ter uma qualidade na supervisão. Então, as advogadas, as professoras que estão lá são muito qualificadas e procuram a todo momento estarem se atualizando. O espaço físico é fantástico.
né? Salas de atendimento, todas elas fechadas, não expõe o cliente, tem uma privacidade, tem sala de reunião. Então, é um espaço assim climatizado, diferente realmente, que a universidade proporciona à comunidade de Lajeado. Sem contar também com o nosso relacionamento com o Poder Judiciário, com a OAB, com a rede do município, que isso facilita muito o serviço, quando o Judiciário, por exemplo, nos permite estarmos lá em todas as audiências da Maria da Penha, que é uma experiência fantástica, que proporciona um volume de trabalho para os nossos alunos também. Toda vez que a vítima chegar desacompanhada de advogado, o SAJUR está lá para prestar essa assistência, para representar essas vítimas. Fora isso, todas as outras parcerias com a OAB também, que sabe que nós jamais vamos indicar, favorecer um outro profissional, que sabem que nós levamos o trabalho de uma forma séria, de que não atenderemos quem tem condições de pagar, porque nós estamos colocando profissionais no mercado e nós não podemos tirar essa gama de clientes que são possíveis, pessoas que podem pagar por honorários advocatícios. Então, toda essa seriedade é uma construção de muitos anos, desde que o SAJUR se instalou aqui na comarca, a partir do surgimento do curso. Então, quando o curso de Direito chegou no momento do estágio, o SAJUR veio, então, para fazer esse serviço. Então, isso impacta consideravelmente na comunidade. E, com certeza, a gente tem esse reconhecimento do Poder Judiciário, da OAB, do Poder Público Municipal e dos outros municípios, que nós procuramos sempre fazer um contato com os municípios da comarca para que conheçam o SAJUR, para que vejam no SAJUR uma forma de acesso à justiça. Claro. E eu fico imaginando quantos alunos já tivemos, quantos profissionais já estão atuando no mercado, e todos eles em algum momento passaram por lá. Portanto, também a relação que o SAJUR tem já com o meio jurídico da região, que deve ser bastante forte, bastante respeitado por isso, né? Todos já estiveram lá. Sim. E quantos retornam, né? Às vezes para fazer um acordo, para tirar alguma dúvida, ou mesmo porque estão já num processo onde nós também estamos. Então, a gente procura ter esse bom relacionamento. Isso não quer dizer que a gente não vá brigar, né, dentro do processo pelos interesses, não. Mas que seja, assim, sempre um relacionamento cordial para que a gente possa produzir bons frutos, né? E primamos pela composição consensual, pela composição sem que se vá para o litigioso. A gente tem sempre esse espírito lá dentro. Vamos chamar a parte contrária, vamos tentar compor de forma amigável para evitar um processo judicial que, querendo ou não, é moroso por até a cultura do nosso povo de judicializar todos os problemas, e também porque isso traz um abalo emocional para as pessoas que estão envolvidas no processo judicial. Né? Professora Gisele, da mesma forma, no curso de psicologia, qual o diferencial que a gente pode trazer disso tudo e nossa região, tanto para o curso quanto na sua visão da nossa região? Estamos bem ou estamos tão atordoados quanto qualquer cidadão do mundo atual? Não, eu concordo com a Marta, né? Eu acho que a Univates tem tido esse compromisso social, né? Pensando que é uma universidade comunitária. Temos conseguido nos inserir, né, onde é possível esse espaço. Então, falando da psicologia, hoje, onde tem psicólogo, pensando nos serviços públicos, o curso está inserido, né, tá podendo articular essa rede que não se faz sozinha. Então, talvez há 5, 6 anos atrás não pensaríamos que o judiciário com a saúde e com a assistência estariam tão articulados, né? Efeito disso é que dentro do estágio, por exemplo, do básico da psicologia no SAJUR, elas têm que promover uma proposta de intervenção no espaço, né? E uma delas foi essa articulação da rede de chamar as psicólogas ou responsáveis pelos serviços das comarcas, né? Dos municípios que compõem, para explicar o SAJUR, para dizer do acesso, para conhecer a rede, porque uma rede, ela já tem 80 mil habitantes, né? Hoje talvez a gente tem CAPS aqui, tem CRAS, tem CREAS, enfim, tem vários serviços que podem
podem ser acessados, né? Vamos pensar Canudos do Vale, Santa Clara, que são municípios menores, a rede de acesso ela também se limita. Então, o que é possível também fazer dentro de um município que tem menos profissionais, que tem menos serviços e que às vezes tem um profissional psicólogo que trabalha na educação, na assistência e na saúde, né? Então, que dá conta de tudo isso. Então, acredito que tem feito, né, Marta? A gente tem participado, inclusive, de eventos, né, com palestras nesses municípios. Eu lembro do ano passado, né, em comemoração, em alusão ao Dia da Mulher, acabamos indo fazer algumas intervenções em municípios da região. Então, tem se tido esse diálogo para que extrapola, que é de uma educação também, né, que é o nosso, talvez, principal objetivo enquanto universidade também, né, não só para os estudantes, mas também de uma educação continuada para a comunidade sobre essas temáticas, né, que envolvem acesso, que envolvem violência, que envolvem dúvidas, né, frente e pensando principalmente que a nossa região basicamente é da agricultura e o quanto muitas vezes o pessoal que mora mais para o interior também acaba não tendo alguns acessos e o quanto a gente tem conseguido com ações que tem feito, que seja o programa Centros, que seja na rádio, que seja via algum estudante que retorna para o seu município com essas experiências, né, conseguido fazer uma contribuição social dessa articulação. Então, creio que tem se conseguido muito e tem sido sim um diferencial. E concordo com a Marta, assim, dos serviços, conheço também alguns serviços, tem algumas universidades que têm a psicologia articulada, mas o espaço físico que a gente tem e a organização de serviço que a gente tem é um destaque com certeza acima da média, assim, ele é um diferencial. Ótimo. Fechando o programa, professora Alice, de novo, dias de atendimento, horários e formas de acesso lá, agendamento. Pronto. Então, o atendimento ele é sempre feito mediante agendamento. O cliente pode dirigir-se ao Sajur, que é na Avenida Benjamin Constant, 2718, aqui em Lajeado, e pode, então, pessoalmente agendar o seu atendimento ou pode telefonar para o 3714-7038 e, através dali, então, a gente vai marcar um horário para ele ser atendido. Os atendimentos ocorrem de terça a quinta, nos turnos da manhã e tarde. Então, é das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30. Perfeito, perfeito. Quem precisar, os alunos todos vão passar por lá para conhecer o direito. Bom. Alguns da psicologia também, mas quem necessitar, o serviço está aí à disposição. É mais uma atividade, eu acho que faz o diferencial, não só da Univates, mas também da forma como a gente tenta resolver as coisas no Vale do Taquari, né? De uma maneira eficiente, na busca do equilíbrio das decisões, não judicializando se não for necessário, não esquecendo do olhar psicológico se for necessário, né? Então, parabéns pelo serviço. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, na TV Univates. Até lá.